Quando falamos em santificação, é automático as pessoas associarem isso a usos e costumes e pensam que santificação está diretamente relacionada a não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está diretamente ligada ao uso de joias, ao uso de maquiagem, a futebol ou diretamente ligada a um cinema ou um lazer. Bom, o que realmente é santidade? É isso que nós iremos estudar na nossa pré-aula de hoje. Olá, queridos e amados irmãos, eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que neste momento eu quero convidar você para iniciarmos a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E é com muita alegria que nós queremos assim transmitir aos irmãos mais uma pré-aula onde nós estaremos estudando as lições de adulto aqui no nosso canal AD Ministério Verdade e Vida. E nós estamos aqui falando então da lição da CPAD, a nossa pré-aula da lição da CPAD, uma lição muito boa, muito rica, falando aí sobre a carreira que nos está proposta, trabalhando aí a caminhada cristã, e é uma lição muito rica, muito boa para o nosso crescimento espiritual. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações e vem conosco para juntos aprendermos mais da poderosa palavra de Deus, tá bom? Será uma jornada também de crescimento para a glória do Senhor Jesus. Bom, queridos, vamos então para a nossa aula de hoje e nós iremos então já trabalhar aqui com os irmãos a nossa temática de hoje, que é desenvolvendo uma consciência de santidade. Lição de número 10. Essa lição, ela nos traz aqui na nossa jornada cristã, vai estar falando sobre a importância de nós preservarmos uma consciência ou desenvolvermos uma consciência de santidade. E nós queremos, assim, com muita alegria, trazer aos irmãos essa temática lançada pela CPAD, a revista de adulto. Hoje nós iremos abordar a lição de número 10 e você é nosso convidado para juntos aprendermos mais da poderosa palavra do Senhor Jesus, tá bom? Então nós temos aqui, irmãos, uma lição que vai tratar sobre a santidade de Deus, vai tratar sobre a importância do cristão também trilhar uma jornada de santidade, e eu tenho certeza que será uma lição muito rica para o nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Então convido você, querido irmão, querida irmã, a pegarem aí a sua Bíblia, pegarem aí a sua lição, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Vamos então, queridos, para o nosso texto áureo. Vamos para o nosso texto áureo e também para a nossa verdade prática. Se você tem aí a sua lição, já pega para estarmos lendo aqui o nosso texto áureo, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, e esse texto vai falar exatamente sobre a nossa temática de hoje, em especial, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, querido, essa expressão seguir, que vai aparecer em outras versões como esforçai-vos, vai mostrar que na santificação há uma parte ou uma participação divina e há também a participação humana. Nós percebemos que é um dever nosso como cristão perseguir, seguir, nos esforçarmos, buscando aí a santificação, seguindo a paz com todos. Isso diz respeito à nossa conduta, no que depender de nós. Devemos então trilhar este caminho de busca constante pela paz e pela santificação. E o texto é muito claro em dizer sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqueles que não buscam, não se esforçam por viver uma vida de santificação, buscando a paz com todos, este não verão a Deus. Mas calma, não estamos falando de salvação por obras, porque isto aqui é resultado da salvação. Essa busca, esse seguir a paz com todos e a santificação, não se trata de mérito humano ou simplesmente de obras humanas. Se trata, obviamente, do resultado da graça de Deus em nós. Porque senão a gente vai estar aí em conflito com aquilo que Paulo ensina
lá em Efésios capítulo 2, que a salvação ela é puramente por graça mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Então a salvação não é alcançada por esforço pessoal, não é alcançada por obras pessoais, por méritos pessoais. A salvação, queridos, ela é então uma obra de Deus, da graça de Deus em nós. Agora, o resultado desta graça em nós é o que está falando esse texto. O resultado da graça em mim me leva, me impulsiona a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Compreende? Então vejam, a salvação não é por obras, a salvação não é por esforço pessoal, mas nós somos salvos para as boas obras. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, versículo 10, que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus e salvos nele para as boas obras. Então, quando nós falamos como somos salvos, pela graça, mas quando nós falamos do resultado da salvação, é um viver em paz com todos, em santificação, porque sabemos que sem esta santificação, sem seguir a paz com todos, ninguém verá a Deus. Então veja que isso é resultado. Agora, claro, irmãos, por que algumas pessoas que se declaram cristãs, que se declaram crentes, elas não vivem essa busca, não têm esse desejo, não têm esse seguir a paz com todos e a santificação? Aí a gente precisa nos perguntar, será que esta pessoa de fato teve um encontro com Jesus? Porque uma vez que nós temos um encontro com Jesus, nós seremos tomados pela graça de Deus e esse desejo de querermos seguir a paz com todos e a santificação brota em nós mediante o agir do Espírito Santo em nosso coração. Então vejam, se alguém não anda de acordo com a vocação de Deus para a sua vida, é muito provável que essa pessoa não teve realmente um encontro com Cristo. Ok? Se você diz nasceu de novo, mas não herda essa nova natureza transformada e regenerada pelo Espírito Santo, irmãos, alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada. E a gente vai explicar mais sobre isso, exatamente falando aqui sobre a questão da santificação. A gente vai ver o que é santificação, tendo em vista que há muitas vezes muito mal entendido sobre o que significa santificação, e por isso a gente vai trabalhar aqui desde o significado da palavra santificação, seja no hebraico ou no grego. Inclusive, nosso autor vai pontuar o substantivo santificação, vai trabalhar o verbo santificação e vai trabalhar também o adjetivo da palavra santificação. Então a gente vai trabalhar esses três meios e ainda trabalhar uma palavra no grego para assim melhor compreendermos e entendermos essa temática tão importante acerca da santificação, ok, queridos? A nossa verdade prática, ela diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para encontrarmos com o Senhor. Olha que interessante, nesta caminhada rumo ao céu, nós devemos, irmãos, estar cientes, conscientes a respeito da necessidade de se ter uma vida santa, de se ter uma vida separada, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Então, é importante nós, nessa trajetória com Cristo, desenvolvermos esta capacidade, desenvolvermos esta compreensão, ok? Da necessidade de vivermos uma vida santa diante do nosso Deus. Dito isto, eu quero chamar agora a sua atenção para nós estarmos lendo a nossa leitura bíblica em classe. Se você possui aí a sua lição, já abra aí a sua lição na página 69, se for a lição de professor. Se você usa a lição de aluno, procura a lição 10, leitura bíblica em classe. Para os irmãos que estão nos acompanhando e não possui ainda a sua lição, você pode então abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao versículo de número 21. É o nosso texto que vai servir de base para o desenvolvimento da nossa lição de hoje, ok? Então vamos lá, queridos, para a nossa leitura bíblica em classe.
que diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 1, versículo 13 ao versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em amor, em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém, queridos? Que leitura importante, uma leitura muito propícia para a nossa temática de hoje, para a nossa lição de hoje. E eu quero, obviamente, chamar a sua atenção para a gente trabalhar aqui alguns pontos desse texto no discorrer da nossa lição de hoje, tá bom? Então vamos ver aqui quais são os objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro objetivo de hoje é apresentar a perspectiva bíblica de santificação. Segundo objetivo é descrever a abrangência dos estágios da santificação. E, por fim, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Então, nós iremos trabalhar basicamente, não é, essa temática ou buscar alcançar esse objetivo aqui na lição de hoje, tá bom? Na lição de número 10. Nosso objetivo é alcançar aí esses alvos. Feito isso, a gente vai então concluir a nossa lição, né, se nós assim alcançarmos esse objetivo para a glória de Deus. Então vejam, a palavra consciência, que é a palavra-chave, inclusive, é uma das palavras chaves aqui na introdução, embora a palavra-chave da lição seja a palavra santidade, a palavra consciência nos remete a um estado em que nós estamos despertados, acordados, lúcido, no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Então veja, a palavra consciência, né, que já que a gente vai trabalhar essa temática, desenvolvendo uma consciência de santidade, a palavra consciência nos mostra estarmos acordados, cientes, nos mostra nós estarmos lúcidos daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, estarmos então despertos, nos remete aí a ideia de percepção a respeito de algo que está em volta à nossa vida. Então, quando a lição aborda aqui desenvolvendo uma consciência de santidade, fala de nós estarmos na vida cristã despertos, acordados com relação qual é o padrão, o modelo que Cristo deseja de nós e que nós devemos desenvolver ao longo da nossa jornada cristã. O ponto 1 da nossa lição vai trabalhar sobre a perspectiva bíblica da santificação. E aqui, obviamente, eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos trabalhar aqui alguns termos hebraicos e depois alguns termos grego que vai falar a respeito da palavra santificação. A palavra santificação, ela é um substantivo hebraico, kedesh, que significa, irmãos, sacralidade, que significa posto à parte, que pode se referir a Deus
pode se referir a lugares, pode se referir a coisas, pode se referir a algo que foi colocado à parte, pode se referir a algo que foi separado. Então, é a primeira palavra que nós vamos trabalhar aqui em definição, é a palavra Kodesh, que é um substantivo masculino que significa aí santificação, né, a sacralidade, aquilo que pode se referir a Deus ou que se refere aí a lugares, coisas ou algo à parte. Separação. A outra palavra que deriva aí de uma raiz verbal é a palavra Kadash. Essa palavra, ela traz a ideia de consagrar, santificar, traz a ideia de preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, traz a ideia de ser santificado, ser separado. Uma outra palavra, inclusive, né, que vai aparecer nos textos da palavra de Deus para santificação, uma outra palavra hebraica é a palavra que é um adjetivo, que é a palavra kadosh, muito conhecida também, kadosh, que se trata de um adjetivo. Quando, por exemplo, os anjos cantavam lá, os serafins, né, cantavam lá em Isaías 6, a Deus, né, quando eles cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, estavam ali tratando-se de um adjetivo, de uma característica de Deus. E essa palavra Kadosh, ela está presente também no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, e também ela significa a separação de um dia, de uma pessoa, de uma nação inteira, uma consagração, significa separada ou santificada a Deus. Então, o que é que nós podemos deduzir dessas três palavras, tanto do substantivo, como do verbo, como do adjetivo? Que santificação, uma palavra-chave que aparece aqui, inclusive, nessas definições, é ser separado. Então, a palavra santificação ou santidade tem a ver com ser separado. Então, o cristão precisa desenvolver essa consciência de que ele foi separado para Deus, de que ele agora não pertence a si mesmo, não pertence ao mundo, não pertence ao diabo. Ele pertence agora ao Senhor, ele foi separado para Deus, consagrado para Deus. Ele agora é de Deus. Então ele precisa desenvolver essa consciência de que ele agora tem um dono, tem um possuidor, ele agora pertence a alguém. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, aparece então a palavra radiazo. Essa palavra quer dizer santificar, ou seja, traz a ideia de tornar santo, purificar, consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido do crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Presta atenção, por obra graciosa do Espírito Santo. Santificação não é reforma exterior. Um pastor, um líder espiritual pode fazer exigências de um membro naquilo que diz respeito à sua vida externa, fazer reformas, mas a santificação é muito mais do que reformas exteriores. É muito mais do que você pedir para alguém fazer isso ou aquilo como atividade externa. Santificação tem a ver com coração. E cirurgia de coração espiritual, obra de Deus no coração, somente o Espírito Santo faz, irmãos. Então, quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11, você vai perceber que Paulo, ele vai dizer que o Espírito Santo trabalha em nós, nos lavando, nos santificando e nos justificando. Vamos ler esse texto, queridos? Pega aí a sua Bíblia, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 11. Olha o que diz aí. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Nós somos, irmãos, então, santificados pelo Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo
em nossa vida. Então, nós ainda podemos citar aí Efésios capítulo 5, versículo 26, que mostra que a santidade ela é operada na vida do crente como uma obra do alto, não como uma obra terrena, como uma obra do céu e não como uma obra do homem. Então, essa obra no homem, essa transformação, essa separação do homem para Deus, é uma obra, então, do alto, querido. Cristo, ele santifica a igreja por meio da palavra, diz Efésios 5, versículo 26. Então, a igreja, ela é santificada por intermédio da palavra, irmãos. Olha aqui a importância da pregação no culto. Olha a importância da leitura da Bíblia. Olha a importância de você mergulhar profundamente nas Escrituras, porque é nela, é através dela que nós somos, então, lavados. A palavra nos lava. A palavra nos purifica. E olha que interessante, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo também vai dizer que Deus nos santifica no corpo, alma e espírito. Sabe o que isso mostra? Que a obra da santificação é uma obra da Trindade. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em nossa santificação. E detalhe, a santificação não é parcial, não é metade, certo? A santificação é uma obra completa, corpo, alma e espírito. É interessante quando a gente vê Paulo falando da santificação nesses três aspectos, no corpo, na alma e no espírito, porque a santificação é uma obra interna que afeta também a nossa alma, nosso pensar, afeta nossas vontades, afeta nossas emoções, afeta a nossa maneira de olhar o mundo espiritual, no que diz respeito ao espírito, e afeta também a nossa vida física, o corpo. Então, olha que interessante, a santificação também envolve o corpo. Nosso corpo é, então, templo e morada do Espírito Santo. Nosso corpo agora é separado para Deus, irmãos. Coisa gloriosa, não é verdade? Coisa gloriosa, irmãos. Nosso corpo é separado para o Senhor. É separado para Deus. A obra do Espírito Santo não é uma obra parcial. Deus já mudou aquilo ali, ou uma parte. É claro que a gente entende que a santificação é um processo, a gente falar sobre isso. Mas entenda que Deus deseja realizar essa santificação no nosso corpo por completo. Não é apenas uma parte. Esse braço direito já é convertido, o esquerdo não é. Não, ele quer que todo o seu corpo seja convertido. Que todo o seu corpo seja transformado. Que no corpo, alma e espírito você seja santificado. Quando fala da santificação no espírito, fala de um espírito quebrantado, derramado perante Deus. Quando fala de alma santificada, fala de vontade santificada, fala de emoções santificadas e fala também, então, das nossas vontade, emoções e sentimentos santificados para Deus, irmãos. E quando a Bíblia fala também sobre o corpo, está mostrando a importância de nós termos a consciência de que nosso corpo pertence ao Senhor. E, portanto, o zelo com o corpo naquilo que comemos, o zelo com o corpo naquilo que vestimos, o zelo com o corpo na forma como nós nos conduzimos, tudo isso tem a ver também com a santificação. A santificação abrange de dentro para fora, atingindo até mesmo as nossas ações externas, irmãos. Amém, queridos? Tranquilos? Ok? Então, ainda fala aqui o nosso autor, né, sobre a santidade exigida pela palavra. Lá em João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, glória! Nós somos santificados, retorna a dizer, pela palavra de Deus. Jesus foi quem disse isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Porque, irmãos, às vezes a gente vê alguns rituais aí de santidade, né? Assim, olhe, campanha da santidade, vamos fazer isso, tal ritual, não coma isso, não coma aquilo. E tem crente, inclusive, achando
que ele é mais santo porque não come determinado tipo de comida, que ele é mais santo porque não pratica exercício físico, que ele é mais santo porque não usa joias, que é mais santo porque ele não usa maquiagem, não usa aquilo que por muitos é chamado de vaidade, que muitas vezes é usado, né, de forma fora de contexto e que não diz respeito à realidade daquilo que a palavra fala por vaidade. Então, irmãos, que nós possamos entender, a santificação, ela acontece em nós por meio da palavra. Em nossa jornada cristã, nós vamos perceber que a palavra de Deus, ela exige da nossa vida uma vida de santidade. Isso significa sermos santificados pela palavra, ou seja, Jesus não pode ter, né, compromisso com aquele cristão que dizendo-se cristão, mas tem compromisso aí ou vive uma vida pecaminosa na sua vida diária. Não, irmãos. A vida com Cristo, a vida com o Senhor tem um estilo santo, um estilo diferente. Você não pode ter Jesus no coração sem que Jesus possa promover mudanças internas na sua vida. Jesus na vida produz transformação de vida. Amém, queridos? Vou repetir. Jesus na vida produz transformação de vida. Pregação não pode ser usada apenas para obter informação. Amém? Pregação do evangelho é muito mais do que informação, é transformação, queridos. Tranquilos? Podemos então avançar aqui para o nosso segundo ponto da nossa lição de hoje? Podemos? Então vamos lá para o nosso segundo ponto da nossa lição de hoje, ok? Na nossa segundo ponto, o que é que nós temos? Nós temos a santificação e os seus estágios. Já fizemos aqui a definição de santificação, Antigo e Novo Testamento, e a exigência da palavra para que nós vivamos uma vida santa. Agora vamos tratar sobre a santificação e os seus estágios. E aí o nosso autor pontua a realidade da santificação. Por que ele trabalha aqui a realidade da santificação? Porque a santificação, ela é um ato que acontece no momento da conversão. Quando você declara Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que naquele momento nós somos justificados. O que significa ser justificados? É ser declarado inocente. É ser declarado inocente. Então veja, nós somos santificados, declarados inocentes, declarado justo. Naquele momento acontece ali a nossa santificação. A santificação é uma realidade, é algo real na vida daquele que professa a sua fé em Cristo. Agora veja, se a justificação é uma declaração de que nós não somos mais culpados, a santificação, esse processo que se inicia na justificação, na conversão, é então agora um viver longe da contaminação do pecado. Justificação, livre da culpa. Santificação, livre agora da contaminação do pecado. Ou seja, nós agora temos que viver uma vida distante do pecado, nos afastando da impureza do pecado, compreende? Então veja, a partir das definições bíblicas que nós tivemos a respeito da palavra santificação, nós compreendemos que a santificação é um ato, é um estado e é um processo, que nós inclusive vamos trabalhar aqui, tá certo? Cada uma delas. A santificação, ela é um ato porque ela é a separação do cristão e do mundo, certo? É a separação do crente do sistema corrupto, do sistema que vai na contramão de Deus, o mundo. Em segundo lugar, é um processo porque um objetivo de Cristo, né, de Deus, é nos levar, ou o Espírito Santo trabalha em nós para nos moldar dia após dia para sermos a imagem e a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo ela possa estar plenamente na vida cristã, ela possa ser revelada plenamente na vida do crente, ok? Então, queridos, neste caso, a santificação bíblica ela é também um processo.
no qual abrange pelo menos 3 estágios. O estágio inicial, que nós chamamos de santificação posicional. Aí tem o segundo estágio da santificação, que nós chamamos então de progressiva. E o terceiro estágio da santificação, que é a glorificação, ok? Vamos ver cada um deles, que são os 3 estágios da santificação. Você lembra qual o primeiro? A santificação posicional. O que significa santificação posicional? É que nós somos santos porque Deus nos torna santo, porque Ele declara a nossa inculpabilidade por meio da justificação, Ele nos declara inocente, então ali nós temos a santificação posicional, é onde Cristo deposita em nós a sua justiça. É onde Cristo deposita em nós a sua vida moral, ética, padrão. Então nós temos agora a vida de Cristo em nós. Por isso nós temos a santificação posicional. A santificação posicional, ou seja, a santificação do crente, se inicia ali no novo nascimento. E aí a gente vê que é uma obra, né, do Espírito Santo. O crente vai ser declarado justo diante de Deus e ele passa então por esse processo de regeneração, declarado sem pecado perante o Senhor, que se trata então da santificação inicial ou da santificação posicional. Essa santificação é uma obra exclusiva de Deus em nós, quando Ele nos declara justos, irmãos. Olha que interessante, né, irmãos? É o tamanho do amor de Deus, é a graça de Deus sobre nós. Quando você levanta a mão e diz assim, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele nos declara santos, irmãos. Meu Deus, que coisa linda. Ele nos declara santos, nos declara sem culpa, sem pecado. E neste momento o inimigo não pode mais fazer qualquer acusação contra mim, contra você, porque sobre nós repousa a justiça de Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, nos declarou justo por meio do ato da conversão. E aquele que está em Cristo, irmãos, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o teu pecado foi lançado sobre Cristo e a justiça de Cristo foi imputada sobre a nossa vida. É a santificação posicional. Amém, queridos? Mas o segundo estágio da santificação é o que nós chamamos de santificação progressiva. O que é a santificação progressiva? É que depois do ato da conversão, você continua agora neste processo onde o Espírito Santo trabalha todos os dias na sua vida, lhe moldando cada dia mais a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Então veja, de Jesus Cristo. Há o estágio progressivo da santificação neste mundo em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Então veja, depois da conversão, ele segue a jornada despindo-se do velho homem, despindo da velha natureza e vestindo-se da nova, onde ele vai caminhando cada vez mais, se aproximando do sol da justiça que é Cristo, ganhando cada vez mais a vida de Cristo nele, o brilho de Cristo nele, se tornando dia após dia a imagem e a semelhança de Jesus, irmãos. Meu Deus, coisa linda, queridos. É esta obra do Espírito Santo em nós, nos tornando cada dia mais a imagem e a semelhança de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por este trabalhar, por esta obra tão grandiosa em nossa vida, irmãos. Então aqui entenda que enquanto Jesus não voltar, nós estamos nesse processo de santificação. Então cuidado, não fiquem por aí julgando aqueles que ainda estão na mão do oleiro. Amém, queridos? Cuidado, não fique por aí apontando, maltratando, dizendo que não é crente, que vai para o inferno e que isso ou que aquilo, de pessoas que você, se olhar com mais atenção, vai perceber que ele está na mão do oleiro. O oleiro está tratando, é um vaso que se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. Deus está refazendo, Deus está fazendo um vaso novo. Então, tenha paciência com seu irmão, porque enquanto ele estiver nesta vida, ele vai falhar, ele vai errar, mas ele está nesse processo de transformação. O que não pode haver é um estacionar. A nossa vida precisa ser um progresso. Nós precisamos avançar, porque nós temos um problema sério hoje, que é pessoas que não desenvolvem, não amadurecem, não crescem, permanecem sempre na mesma. É infantil
a vida toda. Você conhece pessoas assim? Ele tem 10, 15, 20, 30 anos de crente, mas não tem maturidade. Não tem maturidade. E aí você percebe um crente com 5 anos que tem maturidade. E aí você percebe um crente de 20 anos de cristão, mas que é um meninão na fé. Não cresce. Ele não cresce porque não participa de escola dominical, ele não cresce porque não participa de doutrina, ele não cresce porque não lê Bíblia, ele não cresce porque não participa de estudos bíblicos, de pregação bíblica. Tudo que ele escuta são frasezinhas de efeitos, jargões de efeitos, frases de motivações, de motivações, de autoajuda. Irmãos, nós precisamos da palavra. Nós precisamos beber, comer e nos alimentar da genuína palavra de Deus. Ela sim é o agente de Deus em nossa vida para a nossa transformação. E aí, nós temos também o último estágio da santificação, que é a glorificação. Este estágio da santificação nós só iremos alcançar na eternidade. Ok? Este estágio da santificação nós só iremos alcançar na eternidade. Até lá, queridos, nós estamos nessa batalha, neste processo de mudança constante, tá bom? Mas haverá um dia em que nós estaremos nos céus. E Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E a Bíblia diz que nós seremos transformados. E segundo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que o corruptível não pode habitar o incorruptível. Então o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então nós receberemos ali, irmãos, um novo corpo, uma nova natureza. Nós seremos transformados. Amém, queridos? Quando eu falo aqui um novo corpo, eu falo dessa transformação. Nós seremos então transformados em um corpo glorificado, receberemos um corpo ressurreto, igual Jesus recebeu após a sua ressurreição. Amém? E aí você tem vários textos que vai apontar nesta direção, como João 20, versículo de número 24 a 29, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, como eu já acabei de mencionar aos irmãos. Agora, pastor, qual é o alvo da santificação? Qual é o alvo da santificação? Queridos, o alvo da santificação, segundo nós acabamos de ver aqui nos 3 estágios da santificação, nós podemos perceber que o propósito da santificação é nos tornarmos crentes, né, perfeitamente coerentes com a plenitude do caráter divino. Então, o propósito da santificação é nos moldar ao caráter de Deus, é nos levar a sermos a imagem e a semelhança de Jesus. Este é o propósito da santificação. Nesse aspecto, irmãos, todo crente regenerado ele é chamado por Deus a ouvir, guardar, praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus, né? De modo que a sua vida seja essa santa habitação de Deus. Interessante que esse texto que eu mencionei para você agora está lá em João 14, versículo de número 23. Abra sua Bíblia aí, por favor. Vamos ler esse texto? É muito rico, é muito importante essa passagem bíblica. Ela vai nos trazer, né, luz, vai nos mostrar aqui com muita clareza, com muita maestria, tá certo? Vai nos mostrar aqui de forma muito graciosa essa questão que nós acabamos de falar. Veja aí, João 14, versículo 23. 14, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha aí. Quem ama a Deus, guarda a palavra de Deus. Ah, eu amo o Senhor. Ah, eu já sou cristão. Ah, eu já sou evangélico. Eu já sou crente. Você ama Jesus mesmo? Guarda a palavra de Jesus? Você está praticando isso aqui ouvindo, olha, ouvir, guardar e praticar os mandamentos? Porque quando é que nós nos tornemos casa, irmãos? Que tem louvor, que não tem louvor assim? Faça-me morada, né? Assim? Quando é que nós, então, somos moradas de Deus? Quando você escuta, quando você guarda o que você ouviu e quando você pratica aquilo que você aprendeu. Ok?
Então é desta forma, é desta maneira que nós nos tornamos, irmãos, morada de Deus, morada do Espírito Santo. Agora tem crente querendo ser morada do Espírito Santo, tem pessoas querendo ser morada do Espírito Santo, mas não ouve a palavra, não guarda a palavra e não obedece a palavra. Não tem paciência de ouvir uma pregação, não tem paciência de ouvir uma ministração bíblica. Não tem, mas eu sou de Deus. Como assim se tu não ouve a palavra? Como assim se tu não guarda a palavra? Por que guardar, pastor? Segundo o Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós guardamos a palavra para evitar o pecado, porque a palavra nos serve de alerta, a palavra nos serve de sinalização, a palavra nos serve, irmãos, de orientação para o caminho que nós devemos seguir, porque a Bíblia diz também no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãos, nós precisamos desenvolver essa consciência de que ser de Cristo não é verbalizar que é. Ser cristão não é verbalizar que é. Ser de Deus não é verbalizar que é de Deus. Verbalizar qualquer um pode. Ser de Deus significa você ouvir, guardar e praticar os mandamentos do Senhor. Isso é o que significa ser de Deus. Então veja, ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos. É isso que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. E nós precisamos então colocar isso em prática, irmãos, em evidência. Ok? Conforme a gente vê aí em João capítulo 14, versículo 23. Tranquilos, queridos? Ok? Podemos assim avançar então para o nosso último ponto da nossa lição de hoje? Vamos aqui então avançar e falar aqui sobre o julgamento do Deus Santo. E aí, esse último ponto está dividido aí em três partes. O Deus Santo, a santidade exigida a todos os crentes, e a santidade e a justiça de Deus. Neste último ponto, irmãos, o autor da lição vai trabalhar primeiro o Deus Santo. Aqui ele fala que a santificação está atrelada àquele que a exige. A vida de santificação do crente está atrelada àquele que exige santificação. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículo 4. A Bíblia revela que o Deus de Israel é um Deus santo. Lá em Isaías 57, versículo 15, a Bíblia diz que o nome do nosso Deus é santo. Lá em Isaías 6, versículo 3, a Bíblia mostra os serafins declarando a santidade de Deus. Em 1 Samuel 2, versículo 2, a Bíblia diz que a santidade de Deus é tão grande que ninguém pode se igualar a Deus, ninguém pode se aproximar da santidade de Deus, ou dizer assim, eu sou santo tão quanto Deus, ou tão próximo quanto... Não tem como ser. Porque a santidade dele está muito, mas muito além da santidade humana ou da santidade do homem, ok? Desse modo, irmãos, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é um Deus santo. Seu nome é santo, ele é santo, os anjos declaram a sua santidade, a palavra de Deus declara a santidade dele. Então veja, este Deus santo, irmãos, é o parâmetro para a nossa vida cristã. Muitas vezes a gente quer se orgulhar, né, assim, de algum feito, de alguma coisa na vida cristã, porque nós olhamos para o outro e nos achamos então santos, porque você olha para o outro, vê o outro, né, um crente na sua ótica inferior a você, e você diz assim, eu sou um crente, rapaz, comparado com fulano eu sou um crente. Mas veja, irmãos, entenda, nosso padrão de santidade não é o irmão A, não é o irmão B, não é o irmão C. Nosso padrão de santidade é Deus, é Deus. Quando você olha para os outros com um olhar orgulhoso ou se sentindo melhor do que ele, você pode olhar como olhou Isaías, o tempo todo dizendo, ai da nação X, ai da nação Y, ai da nação AB, ai da nação C. Isaías estava sempre apontando para alguém, talvez se achando num nível de santidade superior aos demais, até o dia em que ele entrou no templo, do ano em que morreu o rei Uzias. Naquele dia ele teve uma visão do trono de Deus e os serafins que voavam por cima
de Deus, e os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto para não olhar a santidade de Deus, com 2 cobriu os pés como um sinal de reverência, e com 2 eles voavam e eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Naquele momento, Isaías caiu em si e percebeu quem ele era. E ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem pecador. E meus olhos viram o Senhor. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele reconheceu a sua condição, irmãos. E aqui a gente percebe que quanto mais nós temos a visão do trono de Deus, mais aproximação temos do trono da graça, maior será o reconhecimento da nossa miserabilidade, maior será o reconhecimento da nossa pecaminosidade, maior será o reconhecimento de quem somos. Foi o que aconteceu também com Jó. Quando Jó, ele perde tudo, irmãos, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas quando Jó ouve Deus falando com ele através de um redemoinho, aquela experiência espiritual de Jó, ele declara: eu sei que tudo podes, e depois ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ele diz assim: e agora eu me arrependo no pó e na cinza. Veja, enquanto Jó não tinha tido a visão da glória, Jó estava justificando de que não tinha pecado, de que era puro, de que queria que Deus respondesse a ele, de que Deus julgasse a causa dele, de que seus amigos estavam errados. E ele então estava ali sempre se justificando. Mas o dia que ele teve a visão de Deus no redemoinho, irmãos, o dia que Deus manifestou-se a ele, ele ouviu a voz de Deus e Deus fez algumas perguntas para ele que ele ficou sem resposta, Jó então reconheceu que ele era um homem que precisava se arrepender no pó e na cinza, de que ele não era nada. Então, irmãos, a santidade de Deus revela a nossa miserabilidade e a nossa necessidade de olharmos para Ele como o nosso padrão. Nosso padrão não é o irmão A ou o irmão B, nosso padrão é Deus. Devemos ser santos como Ele. Inclusive isso que o texto da nossa revista vai enfatizar, daqui em diante, como por exemplo Levítico 19:2, sereis santos porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nós devemos desenvolver a santidade porque o nosso Deus, Ele é um Deus santo, queridos. Amém? A santidade, ela é exigida de todos os crentes. Não existe exceção. Deus falou comigo que eu poderia ser uma exceção na vida de santidade. Nada disso. Não há exceção. Tem crente, irmãos, que vive no pecado e diz assim: Deus sabe de todas as coisas, que eu não consigo vencer este pecado. Deus sabe do meu coração. Não, irmãos, a santidade é para todos. Deus deseja uma vida santa para todos os cristãos, irmãos. Não é para um e para outro, não. Não, todos os cristãos. A igreja de Cristo neste mundo, ela é o santuário de Deus, dedicado ao Senhor, separado para o Senhor, por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é santificada. O Espírito Santo trabalha em nós para nos apresentar a Cristo como igreja gloriosa, santa, olha, separada e sem defeito diante de Deus. O Espírito Santo trabalha em nós isso, irmãos, para que sejamos apresentados ao nosso Deus com a vida santa, separada, longe, da vida de pecado, do erro, das falhas, entende? Então, esta é a mensagem passada aqui de Cristo ou do Espírito Santo à sua igreja. A santidade é uma exigência para todos os crentes, irmãos. A Bíblia não manda... eu estou falando isso aqui, enfatizando, e o autor colocou isso aqui, eu achei muito importante, porque às vezes há líderes que exigem santidade dos outros, mas não exigem santidade de si mesmo. Há líderes que exigem santidade dos irmãos, mas não exigem santidade da sua família. Então veja, a santidade não é uma particularidade dos membros da igreja, e obreiros não é exceção. A santidade também não é uma particularidade dos obreiros, dos oficiais da igreja, e a igreja é uma exceção, porque tem crente que pensa assim também, não é assim? O camarada está lá na igreja, ele canta, ele adora, ele ora, ele participa dos cultos, mas quando alguém separa ele para ser um dirigente, diz assim: não, ele não tem condições de ser um dirigente. Porque não... Se ele não tem condições de ser um dirigente, meu irmão, é porque ele não é crente. Porque
Veja, ele pode participar da ceia, ele pode cantar, ele pode orar, ele pode estar lá, mas ele não pode, não, para ser o dirigente não pode, para separado para diácono, fulano separado para diácono da igreja não pode. Mas você sempre aceitou ele ceando, sempre aceitou ele cultuando lá normalmente, como se fosse cristão ou como um cristão fosse, e você agora condena ele exercer uma outra função e não se dá nem sequer para entender o porquê dessas razões. Então veja, irmãos, a vida cristã é uma exigência de santidade. Não pense que santidade é um requisito específico do altar, é para todos. Porque tem crente que pensa assim, não, os pastores têm que ser santos, mas a igreja pode, né, o crente pode ser mais ou menos. Não, irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. A santidade é para os obreiros, a santidade é para os membros. Jesus veio buscar uma igreja santa. Todos devem viver uma vida de santidade. Ok? Tranquilos? Amém, meus irmãos? Pastor tem que viver uma vida santa. Evangelista, presbíteros, diáconos, auxiliares, sei lá, as funções que foram aí anexadas, né, na hierarquia eclesiástica da sua igreja, mas todos devem seguir uma vida de santidade. Amém, queridos? E é claro que o ofício, o ministério, exige dos obreiros, claramente, né, exige do obreiro uma vida ainda mais, né, uma vida de busca constante pela santidade, uma vida separada exclusivamente para Deus. Amém, meus irmãos? Então, o nosso autor pontua ainda a santidade e a justiça de Deus. Irmãos, biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos, que eles, inclusive, se relacionam. Veja, santidade e justiça é um atributo divino. E quando você vive uma vida de santidade e de justiça, você está copiando para a sua vida o atributo divino. Você está copiando para a sua vida uma característica do ser de Deus. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, ele diz que ele é luz e nele não há treva alguma, irmãos. Ele é luz, não há trevas em Deus. Amém, queridos? É importante que a gente compreenda isso. Tudo em Deus é santo, puro, verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da justiça, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos quem ele é, né? Santo, reto, justo, verdadeiro, e que por isso, irmão, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. O que é que o autor está pontuando aqui que é muito importante você observar? Todo pecado é uma rebelião contra a justiça e a santidade de Deus. Lembre-se disso. Todo pecado é uma rebelião contra a justiça e a santidade de Deus. Quando você peca, você está se rebelando contra a santidade de Deus. Quando você age com injustiça, você está se rebelando contra a justiça de Deus. É isso que o autor está pontuando aqui. E a Bíblia diz, irmãos, claramente que isso não ficará impune. É por isso que Deus julgará todos aqueles que se rebelam contra a sua santidade, que se rebelam contra a sua justiça. Deus os castigará, irmãos. Obviamente que nós compreendemos, né, que na jornada para o céu, né, o cristão precisa desenvolver essa consciência de santidade, tornar então buscar, né, com a ajuda do Espírito Santo, ou deixar que o Espírito Santo desenvolva nele a imagem e a semelhança de Jesus. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento que nós iniciamos a nossa jornada cristã, nós compreendemos isso, e até o final da nossa jornada nós estamos neste processo de santificação. Mas, queridos, embora seja um desejo de Deus que ninguém se perca, que todos sejam salvos, que todos possam encontrar a cruz, que todos possam se arrepender e venham conhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é importante lembrar aos irmãos, é importante lembrar que aqueles que rejeitam a vida santa, aqueles que rejeitam uma vida de justiça, que se entregam ao pecado, eles vão sofrer a condenação eterna, irmãos. Isso é fato.
Se você hoje é uma pessoa que não se arrepende, que vive na impureza, que vive na promiscuidade, que vive na lascívia, que vive na idolatria, que vive na bebedice, que vive na glutonaria, que é avarento, que vive então numa prática que desagrada e desonra ao caráter santo de Deus, saiba que você não ficará impune, haverá um juízo de Deus para todos aqueles que persistirem no erro, para aqueles que permanecem afastados da presença de Deus. Por isso que hoje, se você ouviu a voz do Espírito Santo, mude de direção, se arrependa, volte para Deus, se acerte com o Senhor, corrija a sua vida diante dele. Amém, queridos? Nós chegamos ao finalzinho de mais uma aula para a glória de Deus. Eu espero que você possa aplicar esta verdade ao seu coração. Nós falamos aqui sobre mais uma lição muito importante para o nosso crescimento, a lição de número 10, e que você possa ter aí uma excelente aula nesse domingo para a glória de Deus, que você possa ser ricamente abençoado através desta ministração, ok? Que você possa ser ricamente abençoado para a glória do Senhor Jesus. Bom, querido, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da nossa escola bíblica e é com muita alegria que eu quero também deixar aqui para você esta frase do pastor John MacArthur, que diz assim: a santificação é a operação contínua do Espírito Santo nos crentes, fazendo-nos santos ao conformar nosso caráter, nossas ações e o nosso comportamento à imagem de Cristo. A justificação é um acontecimento único, a santificação é um processo contínuo. A justificação nos livra da culpa do pecado, a santificação da contaminação do pecado. Que Deus abençoe você, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você chegou até o final, coloca aqui, eu assistir até o final, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Tenho certeza que esta aula foi um canal de bênção para a sua vida, que você possa ter uma excelente aula em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, fica na paz, que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.